Semana muito reveladora em nosso país. Cada vez fica mais claro o cenário e o circo. Cada vez mais a gente tem a percepção de que, enquanto boa parte dos brasileiros querem um novo país, ainda existem aqueles que precisam do velho país. Do velho jeito, do velho jogo, da velha forma. Foi divulgada essa semana a delação do Palocci, mais uma partezinha dela. E o que o Palocci avisou e o que o Palocci informou é nitroglicerina pura para cima do PT. O Palocci, que era o homem do dinheiro, o homem que tinha credibilidade junto aos operadores financeiros e junto às empresas para buscar dinheiro, ele delatou. Ele confirmou o que já se sabia, o que se suspeitava. O PT, os governos do PT se esmeraram na arte de encher os bolsos, de encher as burras de dinheiro. E sobrou para todo mundo, para aqueles de sempre e para mais os de sempre de novo. A pergunta que fica é: até quando a impunidade dessas pessoas vai continuar zombando da nossa cara? A semana também teve as demonstrações do quanto o STF está em descompasso com a nossa sociedade, conosco, com o povo, mas isso parece que não preocupa aqueles que lá estão não por competência, sabedoria ou idoneidade, mas por compromissos nem sempre republicanos. Bueno, e teve uma semana toda de comemoração da esquerda por conta da vitória nas prévias do candidato do peronismo, do candidato de um grupo político que pegou a Argentina no apogeu econômico nos anos de 45 e transformou a Argentina num país miserável e miserento. A vitória da dobradinha, comandada pela também encrencada Kirchner, teve o recado imediato do mercado financeiro e dos investidores. Se querem transformar a Argentina numa nova Venezuela, o façam com o dinheiro de vocês. E os investidores, estão indo embora. Mas não acredito que já esteja decidida a eleição lá, que ainda acontecerá em outubro. Eu posso ter discordâncias dos argentinos em termos futebolísticos, mas não acredito que eles sejam tão burros, tão estúpidos, ao ponto de preferirem viver sob a farsa do peronismo, sob a farsa da venezuelização da Argentina. Rodrigo Maia pouco trabalha, mas muito viaja, e sempre tentando, pegar para si os louros daquilo que o governo mandou para o Congresso. O Rodrigo Maia, se ele fosse tão bom mesmo, ele tinha aprovado essas medidas do governo Bolsonaro na época do governo do Temer, e não conseguiu. Portanto, Rodrigo Maia, nhonho, menos nhonho, muito menos, porque está ficando feio esse seu desejo quase que desesperado de ser, junto com Dória, mandatários do país. Inclusive dizem que já definiram quem será o chanceler do governo Dória nhonho. Seria o Alexandre Frota, que seria o novo ministro das Relações Exteriores e Interiores. Duas notícias relacionadas com a floresta. A primeira delas, a resposta correta do Bolsonaro em relação à tia Merkel. Esses trocados, 35 milhões de euros, já teve governos que vendeu a soberania brasileira por esse valor. Mas pega esse dinheiro, tia Merkel, e gasta e investe em reflorestamento aí na Alemanha. É muito melhor do que comprar nossas terras usando testas de ferro e ONGs. Usa esses 35 milhões lá. Tranquilo. Aqui, mixaria, troco, esmola, vá dar pro raio que os parta, Merkel. Se você não sabe respeitar o Brasil e os brasileiros, aprenda. Agora não é mais um governo de ladrões, agora é um governo que luta pela dignidade do Brasil. E o que dizer então da Noruega? Nós não vamos mais dar dinheiro porque estão derrubando as florestas. Plante na Noruega e pare de matar baleias. E outra, o governo da Noruega, que é o principal acionista de uma empresa
empresa de uma mineradora chamada Hydro, que é a maior poluidora da região amazônica. Quem sabe lá o povo da Noruega, os mandatários, mandem a Hydro parar de derramar nos rios da Amazônia. Quem sabe lá o povinho da Noruega, que já diz que não vai mais mandar dinheiro, gasta lá também. Quem sabe a Noruega manda a Hydro pagar as multas ambientais que a empresa tem aqui no Brasil. Mais de 2.000 multas, velhinho. Mais de 2.000. Vou repetir. Paga as multas e fica quietinho. Porque falar de proteção ambiental nesse sentido é muito fácil, é muita hipocrisia. Por fim, saiu o laudo sobre a morte. E eu vou ler aqui o nome porque eu não tenho memória assim tão acentuada e a gente não usa aqui nenhum teleprompter. Vamos lá. Saiu o laudo da Polícia Federal sobre a morte do indígena Emirá Wayampi em julho no Amapá. Quem conversa com pessoas que têm algum tipo de interação com a floresta sabe bem que os povos indígenas produzem umas garrafadas, umas bebidas, e eu tenho um amigo meu que costuma dizer que são bebidas que levam as pessoas a conversar com a lua. O laudo aponta que muito antes dele ter sido assassinado ou qualquer evidência de ter sido atacado, ele morreu afogado. Talvez ele tenha se sentido realmente perseguido por extraterrestres, ETs ou algo em decorrência do estado que aquelas bebidas causam. Mas a encenação de que maldosos invasores, agricultores, poceiros ou sei lá o que tinham assassinado o líder indígena começam a cair por terra. Na verdade, está ficando cada vez mais difícil para que as ONGs justifiquem sua presença no Amazonas e na Amazônia. E está ficando cada vez mais difícil, mais complicado e mais ridículo para a mídia vender essas historinhas que parece mais coisa de quem acredita em duende e mula sem cabeça. Foi uma semana excepcional, porque não faltaram oportunidades para que a realidade desmascarasse mais uma vez o quanto mídia, oposição, centrão e muitos setores do judiciário torcem, lutam e trabalham diuturnamente pelo fracasso do Brasil. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.